Existe uma coisa que eu considero a mais importante quando se trata de aprender inglês, mas que, pelo que eu vejo, a grande maioria das pessoas simplesmente ignora. Deixa eu te perguntar, do que é feito um idioma, uma língua? É feito de palavras, right? Lots and lots of words. Dá uma olhada nessa lista aqui. Tá, mas o que é que tem essa listona de termos? That, my friend, is the list of the 100 most common words in the English language. Ou, em bom português, as 100 palavras mais comuns do idioma inglês. E sabe por que isso interessa pra gente? Bom, pois saiba que para você aprender qualquer língua é absolutamente essencial você conhecer essas palavras mais comuns e saber como utilizar cada uma delas de cor e também como que elas interagem umas com as outras numa frase. Elas são responsáveis pela maior parte do conteúdo produzido naquele idioma, seja falado ou escrito. Nós temos as nossas 100 palavras mais comuns no português também, e é praticamente impossível você escrever um texto ou você falar alguma coisa sem você utilizar, sem você lançar a mão de pelo menos algumas dessas palavras. Duvida? Let's see. I have a friend named Sarah. Ups, já temos alguns exemplos dessas palavras mais comuns aqui. My favorite pastime is going for a run. Opa, mais algumas aqui também. Whales are aquatic animals, although they aren't actually fish, but mammals. Eita, mesmo aqui, onde a gente já tem algumas palavras um pouquinho mais elaboradas, ainda assim é meio impossível você escapar de alguns termos da lista das 100 palavras mais comuns. Por que essas palavras são tão presentes? E por que é tão importantíssimo a gente conhecer elas muito bem conhecidas? Bom, se a gente pegar a nossa lista novamente, a gente consegue ver que essas palavras elas são compostas basicamente de artigos, pronomes, preposições, conjunções, verbos e adjetivos simples. E esse tipo de palavra, elas são os tijolinhos mais básicos que compõem qualquer idioma. Basicamente é impossível você expressar qualquer conceito, seja simples ou complexo, sem utilizar alguns desses termos. Porque muitas vezes esses termos eles servem para justamente você fazer ligações entre ideias de uma frase. E em geral os materiais didáticos de inglês concordam comigo, e é por isso que geralmente em qualquer material básico de aprendizado de inglês, as primeiras coisas que a gente aprende sempre são alguns elementos dessa lista. E ainda assim, eu acredito que a maioria dos cursos e até mesmo os professores não dão a devida importância a esse assunto. E isso porque eles esquecem ou simplesmente não conhecem, mais provável, um princípio muito fundamental que é o princípio de Pareto, ou Pareto Principle. Esse princípio, criado em homenagem a um economista chamado Vilfredo Pareto, diz que 80% do resultado de alguma coisa vem de apenas 20% das causas. E aplicado a um idioma, esse princípio basicamente diz que 80% do conteúdo produzido em um idioma é composto de apenas 20% das palavras, os 20% de palavras mais comuns. Ou seja, se você lê um texto, ou vários textos, ou uma biblioteca inteira, muito provavelmente 80% do conteúdo que você vê em todos aqueles textos, em toda aquela linguagem, é composto de somente 20% de palavras. Então, vale muito mais a pena e é muito mais prático a gente focar os nossos estudos nesses 20% de palavras que vão aparecer 80% do tempo, right? Eles são os nossos present simple, nosso verbo to be, os nossos artigos, pronomes, preposições, conjunções, future simple, past simple, enfim, aquilo que a gente de fato vai utilizar no dia a dia, na maior parte do tempo. E você sabe a quantidade de alunos que eu já tive? Não importa muito o nível, intermediário, avançado, enfim, que às vezes estão estudando coisas complexas em relação ao idioma, mas que não sabem utilizar corretamente o artigo the. It's a lot of students. E o artigo the, se você reparou, é literalmente a palavra mais comum do inglês inteiro. Ou seja, tem algum problema aqui. That's not right. Existe um problema de prioridades em muitas pessoas. Um problema que afeta até alunos intermediários e às vezes até avançados, que muitas vezes estão querendo prestar alguma prova de proficiência, prova de mestrado, ir para fora do país, estudar, trabalhar numa multinacional, ou alguma outra coisa que exige um alto nível de conhecimento em inglês. E ainda assim, muitas vezes esses alunos não sabem ou não lembram a diferença entre he, him, ou do e does. E aqui vai uma listinha de outros erros clássicos e comuns que eu vejo muita gente cometendo. Até mesmo gente que sabe muito inglês. Todos esses são erros muito básicos, mas que estão entre os mais comuns de serem cometidos por todos os tipos de alunos. Justamente porque esses erros eles envolvem palavras na nossa lista das 100 palavras mais comuns. E se você conseguiu identificar todos esses erros sem utilizar a colinha agora, congratulations! Mas isso não significa necessariamente que você nunca cometa esses erros na sua vida. Até porque aqui no vídeo a gente tem tempo de pausar o vídeo e de fato analisar as frases. Right? Esse tipo de problema costuma aparecer justamente quando a gente não tem tempo de parar e analisar o inglês que a gente está produzindo. Por exemplo, no speaking. Muitas vezes a gente não percebe errinhos na nossa fala e eles acabam ficando fossilizados, ou seja, rígidos, persistentes, difíceis de corrigir. E essa é a receita para você ter um brasileiro que faz mestrado em inglês, estuda e mora fora do país, mas ainda fala have a supermarket near here e não there is a supermarket near here. É raro, mas acontece sempre. Então, acima de qualquer coisa, seja você um aluno iniciante que está começando agora a aprender inglês, ou seja você um aluno avançado, tenha certeza absoluta de que você sabe muito bem sabido
essas palavras dessa lista, ok? Isso não significa necessariamente que você precise decorar todas essas palavras na ordem que elas aparecem. Apesar de que, se você quisesse, provavelmente você poderia fazer isso. Na verdade, como a gente já mencionou anteriormente, essas palavras podem ser colocadas em grupinhos mais simples de estudar. Articles, pronouns, common verbs, conjunctions, prepositions, enfim. A forma como você estuda essas palavras não importa tanto. Seja por meio de videoaulas, fazendo exercícios, praticando com escrita, ou até mesmo seguindo algum curso ou material didático. O ponto é, esteja certo de que você sabe o básico antes de seguir em frente. Ou você vai estar construindo a sua casinha do inglês, por assim dizer, sobre areia, e não sobre terra firme. E aí você pode se tornar o tipo de aluno que está estudando inversões em terceira condicional, mas não sabe utilizar o present simple com he, she ou it. Ou tem dificuldade em entender e ouvir coisas simples no inglês. Isso aqui é o fundamento que vai te ajudar em toda a sua jornada de conhecimento do inglês. Se você não souber isso muito bem, você vai ter problemas lá na frente. Trust me. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, e principalmente se você quiser dicas de como que você pode estudar esses conteúdos de maneira um pouquinho mais elaborada, principalmente se você não tem muita disponibilidade de tempo, não pode começar um curso de inglês, enfim, vai ter que estudar sozinho, dá uma olhada nesse vídeo que está aparecendo aqui agora, porque lá eu ensino como e onde você pode estudar inglês sozinho e de maneira gratuita, focando principalmente nesses assuntos básicos que vão ser fundamentais para construir o seu conhecimento básico do inglês. E se você está assistindo até aqui, considere deixar o seu like e também se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder os conteúdos que eu posto regularmente. Mas, por hoje é só isso. Bye bye.